Bem, pessoal, vamos à nossa segunda aula do curso de automação pneumática, certo? Então, aula 2, produção, preparação e distribuição da automação pneumática. Então, o objetivo geral é apresentar a produção, preparação e distribuição do ar pneumático por meio do estudo da qualidade do ar comprimido, os compressores e a produção do ar comprimido, certo? Estamos utilizando a bibliografia da apostila da Parker, treinamento, tecnologia pneumática industrial, nessa aula, e vamos adiante. Então, os equipamentos pneumáticos, principalmente as válvulas, são constituídos de mecanismos muito delicados e sensíveis. E para que possam funcionar de modo confiável, com bom rendimento, é necessário assegurar determinadas exigências de qualidade do ar comprimido, entre elas, pressão, a vazão, teor de água, teor de partículas sólidas e teor de óleo, certo? Bem, a figura mostra as etapas que o ar comprimido passa desde a sua geração e tratamento até ser distribuído nas máquinas. Em geral, o ar comprimido é produzido de forma centralizada e distribuído na fábrica. Para atender às exigências de qualidade, o ar, após ser comprimido, sofre um tratamento que envolve filtragem ou filtração, resfriamento, secagem, separação de impureza sólida e líquida, inclusive vapor de água. Então, primeira coisa que a gente tem, quando a gente tem um sistema de produção de ar comprimido, é a parte de aspiração. Então, essa simbologia aqui representa um filtro, que é o filtro de ar, certo? Então, o compressor, como ele gera uma pressão positiva, ele puxa o ar do ambiente. Puxando esse ar do ambiente, se faz necessário ter um filtro para que não venham partículas, certo? E diminua a vida desse compressor. Depois, quando ele é comprimido, esse ar, quando o ar é comprimido, é transmitido trabalho. E esse trabalho, ele se transforma em calor, certo? Dado o trabalho realizado pelo motor que passa pelo compressor. Então, é necessário um resfriamento desse. Às vezes não é necessário. Certo? Eu estou colocando aqui da forma mais genérica possível, certo? Então, você tem esse resfriamento aqui. Após isso, você filtra novamente, certo? Você passa por um filtro, certo? Esse filtro ele vai remover partículas sólidas, mas ele não vai remover partículas líquidas. Por isso que é necessário uma secagem, para a gente trabalhar com o ar seco, certo? O ar sem vapor de água, certo? Trabalhando com ar seco após uma secagem. Depois você vai para armazenamento, para distribuição, que aí você tem os layouts, e o tratamento antes da saída para uma máquina, ou seja qual for, para aplicação, certo? É o que a gente chama aqui de grupo lubrifil, que é mais um filtro, manômetro com uma válvula controladora de saída de vazão e de pressão, certo? Geralmente de vazão, né? E um lubrificante. Esse sistema de protejamento do lubrificante, ultimamente, ele não se usa tanto, devido a fatores ambientais e tudo isso, tá? E os compressores. Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitida nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão, exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Então, se a gente classificando os compressores, nós temos os compressores de deslocamento positivo e o deslocamento dinâmico. O entendimento dos compressores é o mesmo entendimento das bombas, certo? Então, o deslocamento positivo baseia-se fundamentalmente na redução de volume. O ar é admitido em uma câmara isolada do meio exterior, onde seu volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Já no deslocamento dinâmico, a elevação da pressão é obtida por meio da conservação da energia cinética em energia de pressão, durante a passagem do ar através do compressor. O ar admitido é colocado em contato com impulsores, nesse caso são rotores, né? Quando você tem um compressor centrífugo, dotados de altas velocidades. Então, os compressores, ele tem essa simbologia, certo?
E os compressores dinâmicos, você tem os ejetores, o de fluxo radial e o de fluxo axial. E o deslocamento positivo, você pode ter desde os alternativos a os rotativos. Os alternativos, os principais são a pistão e diafragma, e os rotativos, os principais são roots, palhetas e parafuso. Esse roots pode ser lóbulos também, tá? Mesma coisa. Então, aqui está o centrífugo, né? O desenvolvimento de uma bomba centrífuga radial, ó, e aqui uma axial. Ó. Então, nós temos aqui o tipo, né? Aqui um GIF bem legal, bem interessante para a gente poder estar explicando isso aqui. O ar ele é admitido aqui, ó, por dentro dessa câmara de admissão aqui, essa tubulação de admissão, e ele é jogado por força centrífuga, certo? Nesse impelidor aqui, que tem a saída da descarga do compressor. E aqui você tem um regime axial, né? Uma turbina, certo? O qual, a partir dessas palhetas e dessas palhetas fixas, né? Ela direciona o ângulo de passagem do ar. E claro, promove o aumento da vazão, né? Aqui você tem os tipos de compressores, né? O tipo palheta, certo? Aqui você tem um tipo de diafragma, bastante utilizado também. Aqui o tipo parafuso, né? Então, você tem esses parafusos aqui que fazem esse movimento, certo? Essa palheta aqui é excêntrica, ó. Quem tem quer buscar mais conhecimento nessa parte, existe um módulo chamado máquinas de fluxo, certo? Posteriormente eu vou tratar de fazer um módulo, uma playlist referente a isso, só para a gente lidar com esses tipos de bombas. Aí você tem um compressor roots, né, que é o de lóbulos, certo? Ele funciona dessa forma aqui, esse GIF muito bem explicado também. Aqui você tem um compressor a pistão, né? Esse sistema aqui é muito próximo ao sistema do ignição espontânea, né? Do motor diesel e tal, né? Agora não tem um sistema agora, rapaz, não tem um sistema diesel, né? Que envia o combustível diesel. Agora me deu um branco. A minha área de estudo e eu esqueci aqui. Certo? Justamente porque estou focando nessa parte de automação, então, às vezes, a gente esquece, né? Então, você tem aqui o sistema de admissão, o sistema de escape, né? O qual o ar vem aqui, é comprimido e manda. E a preparação do ar comprimido. Bomba injetora. Bomba injetora de diesel, tá? Deixa eu sair daqui sem não ter falado disso, né? Vamos lá. Então, preparação do ar comprimido, né? Então, primeiro, a gente tem que entender a umidade. Sabemos que a quantidade de água absorvida pelo ar está relacionada com sua temperatura e volume. Certo? Aí você tem principalmente aquelas cartas psicométricas, né? Você não consegue relacionar bem com o volume, com a temperatura, entre outros. A maior quantidade de vapor de água contida num volume de ar, sem ocorrer condensação, dependerá da temperatura de saturação, né? Que é o ponto de orvalho. Aqui está submetido este volume. O ponto de orvalho eu explico um pouquinho mais na frente, acho que no próximo slide eu falo um pouco do ponto de orvalho, certo? Só para não falar aqui conjecturalmente, eu tenho já a definição ali. No ar comprimido, temos o ar saturado. O ar estará saturado quando a pressão parcial de vapor da água for igual à pressão de saturação do vapor de óleo, à temperatura local. Pronto. Isso é uma coisa muito... Ou vapor de água, desculpa. A temperatura local. Isso aqui é uma coisa muito importante. Principalmente quando a gente estuda lá a parte de máquinas de fluxo, uma coisa chamada cavitação. Mas aí é uma outra coisa também. O vapor é superaquecido quando a pressão parcial do vapor for menor que a pressão de saturação. Então, muito importante esses conceitos aqui. Porque quando tivermos a presença de água em forma de vapor, normalmente superaquecido, nenhum problema ocorrerá. A precipitação de água ocorrerá quando o ar sofrer um resfriamento, seja no resfriador ou na linha de distribuição. Professor, não estou entendendo isso. Não tem problema. A gente traz aqui um gráfico termodinâmico que explica muito bem. Então, nessa região, nós temos o líquido comprimido.
certo? Então, a partir da temperatura e do volume, há uma pressão constante, ou seja, uma linha isobárica. Nós temos aqui a saída de um líquido saturado, certo? Vamos pegar essa linha isobárica aqui, ó. Então, eu aumentei a temperatura, pum, até a parte que o líquido ficou saturado, certo? Depois daqui, você tem uma temperatura constante, que a gente pode entender como temperatura de ebulição, certo? Do líquido para o vapor, certo? Então, nessa região aqui, você tem uma titulação líquido-vapor. A partir é uma proporção, né? Aqui é 100 para 0, e você vai andando aqui, você vai aumentando essa proporção ao vapor, até chegar no vapor saturado, que é quando ele está 100% vapor. Aquele pontinho, passou dali, ele já é vapor superaquecido. Já não tem presença nenhuma de líquido, certo? É aqui que a gente costuma trabalhar, no vapor superaquecido. Quando o ar é resfriado a pressão constante, a temperatura diminui. Então, a parcial do vapor será igual à pressão de saturação no ponto de orvalho. Qualquer resfriamento adicional provocará condensação da umidade. Ou seja, o que está falando aqui, o sistema está aqui, está nesse ponto, certo? Ou seja, diminuiu um pouco o volume ou alterou-se a temperatura, você já vai ter condensado na rede. Denomina-se ponto de orvalho o estado termodinâmico correspondente ao início da condensação do vapor de água, quando o ar úmido é resfriado a uma pressão parcial do vapor é constante, né? Então, é justamente esse ponto aqui, o ponto de orvalho, ou seja, você variando um pouquinho, tendo uma pressão constante, variando um pouquinho a temperatura, você já tem a presença de condensado, ou seja, você já tem a parte suada, né, que a gente chama, certo? Então, esse é o ponto de orvalho. A presença desta água condensada nas linhas de ar causada pela diminuição da temperatura terá como consequência a oxidação da tubulação em componentes pneumáticos, destrói a película lubrificante existente entre as duas superfícies que estão em contato, acarretando desgaste prematuro e reduzindo a vida útil das peças, prejudica a produção de peças, arrasta partículas sólidas que prejudicarão o funcionamento dos componentes pneumáticos, aumenta o índice de manutenção, impossibilita a aplicação em equipamentos de pulverização e provoca golpes de ariete na superfície adjacente, etc. Professor, como é que eu faço para tirar o condensado que formou na minha linha? Certo? Opa, eu posso utilizar ali um sistema. Eu boto um resfriador, depois eu utilizo um aquecedor para transformar em vapor supersaturado. Mas em algum momento da minha linha, houve condensação, ou seja, não trabalhei com o vapor seco, certo? E ele condensou. Como é que eu faço para retirar essa condensação da minha linha? Aí a gente trabalha com os purgadores, certo? Os purgadores e também com uma variação no ângulo das tubulações, de modo que no ponto mais baixo a gente coloca um dreno, ou um purgador, né? Dali a gente vai drenando a água, ou o purgador faz isso automaticamente. Então, resfriamento posterior. Para resolver de maneira eficaz o problema inicial da água nas instalações de ar comprimido, o equipamento mais completo é o resfriador posterior, localizado entre a saída do compressor e o reservatório, pelo fato de que o ar comprimido na saída atinge a sua maior temperatura. O resfriador posterior é simplesmente um trocador de calor utilizado para resfriar o ar comprimido. Como consequência desse resfriamento, permite-se retirar cerca de 75% a 90% do vapor de água contido no ar, bem como vapores de óleo, além de evitar que a linha de distribuição sofra uma dilatação, causada pela alta temperatura de descarga do ar. Então, esse resfriamento posterior, também, após o compressor, ele trabalha, além de resfriar o ar, ele ainda trabalha transformando o ar úmido em ar seco. Devido à diminuição da temperatura, você vai ter maior presença de umidade no ar. Então, como você está trabalhando com resfriamento posterior por alguns métodos de absorção, como deve falar na frente, ele retira essa umidade do sistema. Então, o resfriador posterior é constituído basicamente de duas partes, certo? Então, ele é um trocador de calor.
Um corpo, geralmente cilíndrico, onde se aloja feixes de tubos confeccionados com materiais de boa condição de calor, formado no interior do corpo, com uma espécie de colmeia, e a segunda parte é o separador de condensado. Então, aqui, ó, nessa primeira parte aqui, eu tenho um trocador de calor, depois eu coloco aqui num separador de condensado, do qual eu vou ter um dreno aqui, certo? E o ar seco, ele tende a sair, e aqui você tem a formação do condensado, onde você retira esse condensado de água, né? A simbologia é essa aqui. Então, um reservatório de ar comprimido, indo agora para o reservatório, o próximo passo, um sistema de ar comprimido é dotado geralmente de um ou mais reservatórios, desempenhando grandes funções junto a todo o processo de produção. Muito importante você ter um reservatório de ar comprimido no seu sistema. Em geral, o reservatório possui as seguintes funções. Primeiro, o armazenamento do ar comprimido, é claro. Resfria o ar, auxiliando a eliminação do condensado, também, por isso a gente tem um dreno na região lá do reservatório. Compensa as flutuações de pressão. Isso é muito importante. Ele compensa a flutuação de pressão em todo o sistema de distribuição, além de estabilizar o fluxo de ar. Então, esses dois pontos são pontos importantíssimos para que a gente tenha uma estabilidade na nossa produção e distribuição de ar. Além de controlar as marchas dos compressores, entre outros. Então, aqui você tem um reservatório, certo? Onde você vai ter um manômetro, uma válvula registro, certo? Aqui você tem a saída, aqui você tem a placa de identificação, o sistema de segurança, o valor de segurança ao alívio, a entrada do ar, certo? A escotilha de inspeção e o seu dreno. Sua simbologia é essa aqui. Filtros de ar comprimido. Então, pela definição da norma ISO 8573, o filtro é um aparato para separar os contaminantes presentes no fluido, em fluidos. O filtro de ar comprimido aparece geralmente em 3 posições diferentes: antes e depois do secador de ar, e também junto ao ponto de uso, né, o que a gente chama de grupo lubrifio, que a gente vai falar bem mais lá na frente. A função do filtro instalado antes do secador por refrigeração, ou seja, no pré-filtro, é separar o restante da contaminação sólida e líquida, não totalmente eliminada pelo separador do condensado, do resfriamento posterior, protegendo os trocadores de calor do secador contra o excesso de óleo oriundo do compressor de ar, que poderia impregná-los, prejudicando a eficiência de troca térmica. A capacidade do pós-filtro é efetuar a eliminação de qualquer umidade residual, seriamente afetada pela temperatura do ar comprimido na saída do secador. Efeito do ar comprimido contaminado. Primeiro é a obstrução. Segundo é o desgaste de vedações, principalmente. Terceiro, erosão. Quarto, redução da eficiência na produtividade da máquina. E 5, o aumento do custo, né? É uma causa-consequência, princípio da causa-efeito. Os tipos de contaminantes. Nós temos os vapores, que esses contaminantes ele pode causar oxidação, deterioração, imperfeição, erro de leitura e manutenções mais frequentes, tendo como efeito um aumento financeiro, né? Os líquidos, que são os óleos lubrificantes do compressor, água, óleo condensado, óleo carbonizado, entre outros. E as partículas sólidas, né? Que aqui você tem, pode ser líquido também, tá? Você tem aqui uma relação entre o tamanho da partícula com o tipo de partícula, né? Então, você tem aqui, desde a fumaça, né? Certo? Até o pólen. Então, você tem essa relação aqui, onde ele faz essa visualização. Areia fina, óleo aerosol, fumaça de cigarro, fumaça de poeira, né? Então, ele vai crescendo com o tamanho, diminuindo com o tamanho. Secadores de ar. A presença de umidade no ar comprimido é sempre prejudicial para as automatizações pneumáticas, pois causa sérias consequências. É necessário eliminar ou reduzir o máximo essa umidade, né? A gente já falou da umidade. A aquisição de um secador de ar comprimido pode figurar no orçamento de uma empresa com um alto valor de investimento. Em alguns casos, verificou-se que o secador chegava a custar 25% total da instalação do ar, né? Então, o tipo de secagem, você tem secagem por refrigeração, por absorção ou adsorção, certo? Então, aqui você tem a secagem por refrigeração. Então, aqui você tem um sistema, um sistema refrigerativo, né?
certo? Um ciclo de refrigeração, um ciclo termodinâmico de refrigeração, do qual você tem aqui o compressor, aqui você tem o condensador, aqui você tem a válvula evaporadora e a válvula... E agora me deu um branco, rapaz. Essa válvula é a válvula que é responsável por diminuir a temperatura e a pressão de forma brusca, certo? Aí eu não estou lembrando desse nome dessa válvula agora, certo? Posso até procurar ali depois, tá? Ou então ela me vem na mente aqui. Então, o interessante é que você entenda isso aqui, ó. Por exemplo, aqui você tem a evaporadora do ar-condicionado, aquele que tem dentro do seu quarto, certo? E aqui você tem a condensadora, aquele que fica fora da sua casa. Então, você utiliza esse condensador aqui, que tem uma temperatura mais elevada, para poder resfriar o ar úmido que passa aqui, ó, tá vendo? Válvula de expansão, certo? Válvula de expansão. Então, você utiliza esse ar úmido para passar pela condensadora, certo? Para sair o ar seco. Ó. Então, você tem o resfriamento principal, que fica aqui na condensadora, e o pré-resfriamento, que é oriundo ainda da temperatura residual do ar úmido, certo? Que tornou-se seco, né? Então, você já pré-resfria, você utiliza aqui é o que a gente chama de termodinâmica de... Não estou lembrando no momento. Ou seja, a gente tende a aumentar a eficiência cada vez mais que possível, né? Não estou lembrando agora no momento o nome. E aqui você tem a secagem por absorção. Então, a secagem por absorção é o seguinte, você passa o ar úmido aqui, o ar tende a subir, certo? Aqui você tem essas pastilhas de secantes, certo? E essas pastilhas de secantes, ela vai chupar a umidade, certo? Vou dizer assim. E a saída vai ser o ar seco. Ok? Então, bem facinho isso aqui, né? E vai sobrar o condensado, onde você passa, bota aqui uma válvula de dreno e tira todo o condensado. E aqui você tem a secagem por adsorção, onde você entra com o ar úmido aqui, e esse ar úmido vai passando por essas colmeias. E essas colmeias aqui vai absorvendo a umidade, até ele sair com o ar seco. Certo? Então, e essa é a simbologia de qualquer que seja o secador. E aí nós temos a preparação do ar comprimido aqui de forma resumida, né? Então, aqui nós temos o filtro de admissão, ó, certo? Que vai para o compressor, certo? Nós temos o compressor aqui, né? Aqui ele diz que é o motor e aqui o compressor, certo? É a mesma coisa, é um motocompressor, certo? Depois você vai para um resfriador intermediário, para depois ir para o resfriador posterior, aquele trocador de calor aqui, ó, junto com um separador de condensado, que é um dreno ou um purgador que você coloca aqui, e ele separa esse condensado. Para ir para o reservatório, depois do reservatório você vai para um secador. Um secador onde você vai ter o pré-filtro e o pós-filtro, certo? E aqui você pode colocar uma válvula, certo? De modo que você pode botar uma válvula tanto em cima quanto embaixo, né? Se precisar você utilizar o secador, você abre essa válvula aqui para passagem do ar aqui e poder secar. Caso não, você fecha aqui e você tem o bypass, né, que a gente chama. E próxima aula a gente vai ver as redes de distribuição.